Vamos abrir a Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses. Diz o seguinte, gente, são 3 versículos apenas, que diz: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Vou repetir. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias. E ele faz essa frase final que se refere, na verdade, não só ao versículo 18, ele se refere aos 3 versículos. Ele diz então para a gente se alegrar sempre, orar continuamente e dar graças em todo tempo, porque isto é a vontade de Deus para você em Cristo Jesus. Amém? Vamos repetir agora bem forte. Você vai dizer assim: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Errou. Estou brincando. Gente, essas então são três verdades que Paulo traz aqui no começo da carta aos Tessalonicenses. A carta aos Tessalonicenses é, se não a primeira, uma das primeiras cartas escritas por Paulo. E Paulo escreve a uma igreja, a igreja de Tessalônica, a igreja de Tessalonicenses, que era uma igreja, gente, que tinha, que Paulo nutria um grande amor por ela, por tudo que acontecia na igreja, pelo amor com o qual os irmãos de Tessalonicenses amavam ao apóstolo Paulo. Então é interessante que, como é uma das suas primeiras cartas, se você abrir o capítulo 1 da carta de Tessalonicenses, você vai ver que olha como ele começa a carta, capítulo 1, versículo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e Nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele simplesmente aqui é Paulo, né? Ele simplesmente aqui é Paulo. Se você for ver Romanos, Coríntios, aí Paulo ele já diz: Paulo, escravo do Senhor, apóstolo segundo o chamado de Cristo Jesus, porque aí Paulo já começou a ter embates porque as igrejas não aceitavam mais o apostolado dele. Então, nessas cartas ele sempre começa se identificando como apóstolo para ratificar a sua posição e tudo mais. A igreja de Tessalonicenses era o início do ministério de Paulo. Então, era uma igreja que era um momento na vida de Paulo e na vida da igreja que ainda não tinha essas grandes discussões e tudo mais. Então, Paulo faz uma carta, gente, que é a carta de Tessalonicenses, uma carta muito linda, uma carta onde tem versículos falando sobre a vinda de Jesus, uma carta que fala sobre que a gente precisa se esforçar para ter uma vida mais calma. Enfim, é uma carta extremamente bela. E aí ele faz a carta toda com indicações para a igreja, né? Solicitações à igreja, indicações à igreja de Tessalônica. Mas tem um momento no final da carta, é uma carta extremamente pequena, em que ele meio que diz assim: olha, o papel está acabando, então eu vou dizer, já que eles tinham uns rolos, uns papiros, né? Então ele tinha que, quando acabava, né? Ele não tinha como escrever mais e era uma coisa que não era uma coisa que se adquiria tão fácil. Então provavelmente ali no finalzinho ele dá ordens bem rápidas à igreja, meio que resumos ali de algo que ele não queria deixar de dizer àquela igreja. E aí ele começa dizendo 3 coisas muito básicas, né? Ele na verdade termina dizendo 3 coisas muito básicas, que são coisas para o nosso dia a dia, né? Se você for ver, ele termina a carta falando 5 coisas voltadas mais para a igreja, né? Como uma comunidade e tudo mais. Só que nesse momento ele diz 3 coisas, gente, que são extremamente simples, extremamente corriqueiras. São 3 coisas para o nosso dia a dia, são 3 coisas que a gente não pode esquecer nunca. São 3 coisas sobre as quais você não pode passar um dia sem fazer nenhuma delas. São 3 coisas que, apesar de serem simples, são extremamente importantes. Por exemplo, eu estava agora, né, me arrumando para vir para cá e faltou energia. A gente só sabe como energia é uma coisa importante quando falta, não é verdade? Primeiro que eu estava sozinho, fiquei logo morrendo de medo. Vocês viram aquela pegadinha de Silvio Santos que a mulher está no elevador e vê uma menina, fica tudo escuro e surge uma menina do nada? Eu estava fazendo a barba. Gente, quando apagou a luz, aí eu me encontrei com Cristo. Gente, eu comecei a orar: Deus, deixa eu terminar logo, deixa eu ir logo embora. Eu vi a hora a menina aparecer.
Se aparecesse um gato ou um vulto, pronto. Eu não estaria pregando aqui, estaria agora infartado lá no trauma. Sabe, aí você vê como a energia é importante, né? Aí eu tive que pegar uma vela, não tem vela. Aí como é que eu termino de fazer a barba? Me rasguei todo. Enfim, energia parece uma coisa tão simples, né? Mas é uma coisa que só quando falta, você vê que apesar de ser uma coisa muito simples, que parece que ela está sempre ali presente, só quando falta é que você vê realmente como precisa disso, né? E esses conselhos de Paulo são extremamente simples. Gente, olha que simples. Como é que você prega sobre isso? Meu irmão, ore. Né? Segunda coisa. Meu irmão, se alegre. E terceira coisa, dê graças. 3 coisas extremamente simples, mas Paulo faz questão de encerrar sua carta se direcionando à igreja com essas 3 pequenas verdades. Verdades aparentemente bem basilares, mas verdades, gente, extremamente importantes para a nossa vida no dia a dia. Então vamos estudar um pouquinho sobre essas verdades. Primeira verdade, versículo 16, ele diz assim: alegrem-se sempre, regozijem-se sempre. Né? Alegrem-se a cada dia. Esse alegrem-se, essa alegria que vem do Senhor é uma coisa constante em várias cartas de Paulo, em vários textos de Paulo. E é interessante que quem já passou por essa experiência, né? Você está sentado com vários amigos, aí você passa a noite contando piada, falando besteira e morrendo de rir. Você já passou por isso? Aí você ri, mas você ri que dói a barriga, você ri que os outros olham, né? Você ri que os outros ficam falando, você ri que dói o maxilar, que você sai com o maxilar doendo. Aí quando você sai, você faz: ai meu Deus, eu vou ter uma raiva. Vocês já passaram por isso? Você ri tanto que você não se acha merecedor dessa felicidade. Você acha que a vida trabalha na base da compensação. Se eu fui muito feliz hoje, amanhã eu vou ser muito triste. Ou se eu estou sendo muito triste hoje, é porque amanhã necessariamente eu vou ser muito feliz. E aí a gente trabalha na base da felicidade como uma coisa extremamente pontual, né? Como a lei do universo, né? O universo conspirando para a minha felicidade ou para a minha tristeza. Né? Só que, gente, a alegria em Cristo não é uma alegria pautada na compensação. Não é uma alegria que acontece só quando você chora bem muito. Né? Então, eu vou sofrer bem muito porque amanhã eu vou rir bem muito. Ou, ai meu Deus, eu ri bem muito, amanhã eu vou chorar bem muito. Isso não existe. A alegria que Deus concede à sua igreja é uma alegria extremamente diferente. Porque, gente, a alegria que Deus nos concede, primeiro, não é uma alegria pontual. Paulo falou várias vezes na alegria da salvação, na alegria da esperança da vida eterna, na alegria da certeza das coisas que virão, na alegria da certeza da nossa fé, na alegria que nós temos pelo fato de servirmos a Deus. Né? Eu lembro muito bem, acho que há 2 semanas, eu fui deixar minha esposa lá na praia, enfim, e aí vim para o Cidade Jovem, e aí era o dia daquela procissão da Penha. Né? Então, eu vi tantas coisas, sabe? Eu vi as pessoas naquele momento de devoção e tudo mais, eu vi pessoas bebendo, eu vi pessoas de várias formas, e eu me lembro que quando eu cheguei aqui, gente, a gente pregou, terminou o culto, eu falei: gente, vamos ficar aqui? Vamos ficar aqui? Aí alguns tiveram que ir embora, outros ficaram aqui. E a gente ficou aqui louvando, sabe? E o discurso que mais apareceu naquele momento foi: caramba, como a gente é feliz. Já pensou nisso? Como nós temos motivos de nos alegrar. Nós conhecemos a verdade. Nós não estamos vivendo de falsas devoções. Nós temos alguém que cuida da nossa vida o tempo todo. Gente, nossa vida hoje, se comparada à época em que não conhecíamos a Cristo, é uma vida extremamente feliz, extremamente alegre, né? Olha quem você era antes de Cristo, olha quem você é hoje. Isso é motivo, gente, para a gente rir e se alegrar constantemente, apesar das lágrimas. A alegria que Deus nos concede é uma alegria constante, porque é a alegria de saber que Cristo nos salvou. Então, a alegria de servir a Deus não é uma alegria que depende se eu estou mal ou se eu estou bem. O problema é porque a gente acha que eu só vou estar alegre, preste atenção nisso aqui, eu só vou estar alegre se tudo que eu planejar acontecer. Não é assim que acontece? Você desenha seus planos, né? Estamos aqui agora em final de ano,
Já já chega 1º de janeiro e você começa a desenhar seus planos. Não é assim que a gente faz? Primeiro a gente vive aquele espírito de natalismo, né? De frustração, porque você disse que ia fazer um regime e não fez. Como você disse que ia perder a barriga, né? E eu perdi, graças a Deus, né? Perdi, gente, estou mais magrinho. Mentira, estou não. Sabe aqueles planos que você faz e não consegue, só que aí chega janeiro. E aí em janeiro você começa a pensar, não, agora eu vou fazer isso, e agora eu vou fazer isso. E parece que a sua alegria depende se tudo que você planejou vai dar certo. Você já pensou assim? Não, se eu conseguir passar no concurso, eu vou ser feliz. Se eu conseguir isso, eu vou ser feliz. Se isso der certo dessa forma que eu estou pensando, eu vou ser feliz. Aí tem um texto de Eclesiastes, eu queria que você abrisse. O texto de Eclesiastes, capítulo 10, diz o seguinte: se o machado está cego, preste atenção, se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Vou repetir. Se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Imagina, você que quer... Imagina como é que chama? É tora, uma tora de árvore, é tora. Lá embaixo chama tora, né? Você pega um caule, tá? Você pega o caule de uma árvore e aí você vai... O tronco, pronto, o tronco, tá? Você pega o tronco e aí você vai cortar esse tronco com um machado, só que o machado está cego. E vocês sabem que se eu for cortar esse machado com um machado cego, eu vou ter que botar menos ou eu vou ter que colocar mais força, gente? Mais força, né? Então, sabe qual é o grande problema da nossa vida que nos faz muitas vezes estar bem tristes, ou estar desanimados, ou estar desestimulados, sabe? É porque você quer cortar o tronco certo, ou você quer chegar no lugar certo com os instrumentos errados. Ou então você quer chegar no lugar certo sem muita sabedoria de saber como se chegar nesse lugar certo. E aí, muitas vezes, a nossa alegria depende de quebrar o machado. De quebrar o tronco, né? E eu só vou ser feliz se eu quebrar o tronco. Eu só vou ser feliz se eu conseguir quebrar esse tronco. Eu só vou ser feliz se eu conseguir quebrar isso aqui. Independentemente se eu vou usar mais força, independentemente se eu vou me machucar, independentemente se eu vou machucar os outros, independentemente do tempo que isso vai demorar, porque eu quero, de todas as formas, quebrar o tronco. E, gente, muitas vezes na nossa vida, o tronco é para ficar lá. Muitas vezes, quando eu vejo irmãos frustrados, ou decepcionados, ou desanimados, sabe? Principalmente nessa época de final de ano, ou enfim, mas isso acontece sempre, é quando eles estão decepcionados com planos que eles projetaram, mas que não aconteceram. E aí pode acontecer duas coisas aqui. Primeiro, esses planos são só seus. Esses planos são só seus. Ou segundo, esse plano é de Deus. Esse projeto é de Deus. Só que você está usando a forma errada. Né? Então, você quer casar. Né? Você quer casar. Aí você acha que se você se vestir de tal forma, as pessoas vão olhar mais para você. Ou se você fizer determinadas coisas, sabe? Às vezes a gente erra, gente, não é pelo fim, é pelo meio. A gente erra por não saber o caminho que percorrer. E aí a gente vive numa vida onde a nossa alegria depende se o tronco é cortado ou não. A gente vive uma vida onde a gente só vai se alegrar, ou só vai rir se as minhas vontades e os meus planos acontecerem. E você não se importa com o que pode acontecer com os outros, você não se importa com a dor que você vai causar consigo mesmo. Essa semana eu precisei fazer um aconselhamento e dizer para a menina que se ela não parasse de amar tanto o ex-namorado dela, ela ia morrer. Porque é uma pessoa que se preocupou tanto em amar os outros e esqueceu de se amar. Então ela estava tanto querendo voltar a um relacionamento, né, e botando toda a força nisso, que quem estava mais se machucando na história era ela.
E às vezes, gente, você se esquece, como você está se machucando, batendo sempre na mesma tecla, porque você não parou para dizer, Deus, Tiago 1,5 diz que aquele que sente falta de sabedoria, peça que lhe será concedido. Em nenhum momento você parou para dizer, Deus, me dá sabedoria para dizer se é esse mesmo machado que eu devo cortar esse tronco. Me dá sabedoria, Deus, para saber primeiro se é esse tronco que eu tenho que cortar e não aquele. Me dá sabedoria, Jesus, para que eu não gaste minhas forças, eu não gaste o meu ânimo, eu não gaste toda a minha força de vida me esforçando em uma coisa que tu não queres. Ou eu faça totalmente errado, tente chegar por um caminho totalmente errado, gerando apenas cansaço e fadiga. O que Paulo vai dizer aqui à igreja é alegre-se sempre. Alegre-se sempre, independentemente se você está cortando o machado, se você está cortando o tronco ou não. Agora, a dica que a Eclesiastes nos dá é: afie esse machado, meu irmão. Peça sabedoria a Deus para saber como cortar isso. Peça sabedoria a Deus antes de querer correr, antes de você querer sair correndo. Peça sabedoria a Deus para saber se é para essa direção que você deve correr. Sabe? E aí, pessoas extremamente tristes, frustradas, por quê? Porque acham que só conseguirão ser felizes se chegarem lá. E aí a grande tristeza é porque essas pessoas esqueceram da alegria que a salvação nos dá. Interessante é quando ele diz, alegrem-se sempre. Eu estou tendo uma das semanas mais corridas, né, desse ano, eu acho. Final de ano, né, tudo muito corrido. E aí eu participei de um evento de 2 dias da escola, dormindo fora de casa. E aí depois fui pregar em Campina Grande. Aí voltei, adoeci. E aí hoje à tarde um irmão me liga extremamente feliz porque vai casar. Tiago, marquei meu casamento. Meu Deus, Tiago, eu achei que não ia acontecer, mas aconteceu, Deus é fiel e tal. E aí eu já estou lá rindo com esse irmão, sabe? É interessante porque a alegria do cristão, ela está presente tanto no momento onde a gente chora uns com os outros, como no momento que a gente ri uns com os outros. A grande beleza da nossa vida, gente, do cristianismo, é porque, por causa da salvação, em meio a toda e qualquer adversidade da nossa vida, a gente sempre vai ter motivos para se alegrar. E aí eu lhe pergunto, por que você está tão triste? Sabe, a gente vive uma vida de tanta murmuração. Nesse final de semana foi muito engraçado. Meu carrinho, eu tenho que falar do meu carrinho, gente, ele é uma bênção. Eu me lembro do meu tempo que eu andava Não, vou começar por essa parte. Carrinho. Passei a semana reclamando do meu carrinho, porque tá quente, né? Tá quente demais, pelo amor de Deus, só misericórdia. E olha que eu sou de Patos, viu? Sou vacinado contra calor. Mas tá quente demais, gente. E aí eu tô naquela de andar quente demais, eu tenho que andar fazendo Sabe, você bota o braço para fora e fica fazendo a janelinha para direcionar o vento na sua cara. Aí você fica se mexendo, bota a mão, aí você vai rápido para ver se o vento bate na testa, né? E aí você fica só naquela. E aí eu viajei para Campina Grande, viajei no carro da igreja, né? Que é um carro simples, mas é um carro que tem ar-condicionado, né? Então eu fui lá, gente. Ou adaptação difícil essa. Não poder ir com o braço lá de fora, né? Ter que se trancar todinho, ligar o ar. É muito chato isso, muito chato. E aí, é muito bom, na verdade, né? Frustração é quando você passa assim um dia inteiro andando nesse carrinho, viaja, ar-condicionado, aí tu volta pro teu. E aí eu me lembro que quando eu fiquei nessa, né? Aí, saí no carro, já tive que começar já. Vocês me vêem no meio da rua dando esse tchau de miss, na verdade eu estou me assoprando, viu? Eu estou me ventilando. Mas aí quando eu fui murmurar, eu lembrei do meu tempo de universitário, que aí a janelinha era dentro do ônibus, né? Era dentro do 301, apertado. Quando tinha o privilégio de sentar na janela, né? Porque senão era lá no
no ônibus mesmo, sabe? E às vezes eu fico pensando, rapaz, como a gente perde a nossa alegria, a gente esquece de tudo que Deus nos dá, a gente esquece de tudo que Deus tem feito, né? Porque murmura demais, porque quer demais quebrar troncos que, na verdade, Deus está dizendo, olha, esse tronco não é para quebrar agora. Esse tronco é para depois, meu irmão. Daqui a um tempinho você quebra esse tronco, ou você nem quebra esse tronco. Mas a gente sempre vai ser feliz e a gente sempre vai poder se regozijar grandemente todos os dias, gente, porque nós temos o Senhor em nossas vidas. Amém? Então vamos para o segundo ponto. Versículo 17. Orem continuamente. A oração, gente, ela não é um momento do culto, né? A oração ela não pode ser um momento específico do nosso dia, nem a oração pode ser somente uma obrigação espiritual, né? Ai meu Deus, vamos comer, tem que orar. Ai meu Deus, vou tomar café, tem que orar, né? A oração não pode ser, ela não pode ser parte simplesmente de uma religiosidade. Isso me faz lembrar uma história que eu vivi uma vez. Eu era novo convertido, acho que eu tinha 1 ano de cristão. E eu me lembro que congregava em outra igreja, uma igreja bem pentecostal, né? Daqueles irmãos bem reteté. E aí eu me lembro que ia ter uma meia vigília. Aí eu fiz, rapaz, não aguento não. Só aguento o culto. Não dá para ficar depois na meia vigília não. Aí eu fui para a parada de ônibus, né? Ali no Miramar. Fiquei na parada de ônibus, do nada passa o pastor no carro. Varão, chamou de varão, já vi que ia ter que ir para a vigília. Varão, vai ficar na vigília não, pastor. Estou com muito sono, pastor. Passei o dia na universidade e tal, não aguento não, pastor. Meu irmão, vamos. Aí eu fui para a desculpa 2. Pastor, vai ficar tarde, eu estou de ônibus. Aí ele, eu te levo. Aí eu fui para a desculpa 3. Aí eu falei, mas pastor, minha mãe briga. Eu ligo para ela. Acabando as desculpas, eu tive que ir para a vigília. Para quê? Eu sei, gente, que isso eram umas 10 horas da noite. Umas 10 horas da noite. Aí começou a vigília, o pastor fez o seguinte. Meus irmãos, a gente vai começar com um momento de oração. Mas eu não queria que a gente só orasse assim aqui não, de mãos dadas. Eu queria que cada um fosse para uma cadeira, se espalhasse assim no prédio da igreja, se ajoelhasse e orasse. Fiz ô bênção. Aí eu fui lá, me acompanha aqui, meu irmão. Essa cadeira não vai dar não. Mas não tem quando você fica a cadeira aqui, né? Aí você se ajoelha, bota a cabeça aqui e ora, né? Aí eu já fui me inclinando aqui, já fui dobrando aqui o pé para trás, já fui encostando a cabeça, botei o braço. Senhor Jesus. Pronto, não lembro mais nada. Gente, aí aqui na frente tinha um relógio. Foi o seguinte, quando eu olhei para o relógio eram 10 horas. Aí eu fui fazer a oração, né? Me esgachei todinho, botei a mão. Senhor Jesus. Gente, não, sabe quando que para você parece que você piscou o olho? Quando eu olhei, 11h45. Eu fiquei com vergonha até de olhar para trás, porque eu tinha medo de estar sozinho no prédio. Aí eu já, a noda de baba aqui no braço, aquela noda grossa, aquela evaporada já. Aí, olhei para trás, estava todo mundo lá sentado num círculo lendo a Bíblia. Aí eu, meu Deus, o que fazer, Senhor? Senhor, me revela, Senhor, né? Aí eu peguei, a testa toda vermelha, o braço cheio de baba. Aí eu fui lá para trás, puxei uma cadeira, os irmãos lá na frente, aí eu puxei uma cadeira, sentei lá atrás, baixei a cabeça, fiquei alisando aqui onde estava vermelho. Aí o irmão falava qualquer coisa lá, eu fazia, aleluia.
Aí o irmão falava outra coisa lá, eu fazia, ô Jesus lindo. Aí fiquei lá fingindo que, né? Quando deu um tempinho assim, uns 5 minutos e tal, aí eu cheguei bem devagarzinho, aquela cara de quem ora, né? Cheguei bem devagarzinho, puxei minha cadeira no meio do círculo, sentei, com essa cara de dor mesmo, que é a cara espiritual, né? E tem que dar o amém, Senhor. Aí eu sento, aí o pastor faz, Tiago, meu irmão. Aí eu, oi, pastor. Com medo dele ter descoberto, né? Aí ele fez, o irmão quer compartilhar. O irmão quer compartilhar aí essa experiência espiritual que você teve. Amém, pastor. Estava ali eu orando. Deus falou muito comigo no Evangelho de Mateus. Oh, Deus lindo. Onde foi, Jesus? Em Mateus 6, quando fala sobre orar, Pai Nosso e tal. Gente, eu sei que aí eu falei. Depois ele fez, meu irmão, ore para a gente encerrar a vigília. Eu falei, eu oro, pastor. Aí eu orei. Aí a gente voltou no carro. E ele dizendo, eu não disse, Tiago? Eu não disse que ia ser uma bênção? Aí eu fiz, amém, pastor, obrigado. Obrigado porque eu estou voltando diferente. Eu estava morrendo de sono, eu estou voltando sem sono. Tomara que ele esteja me ouvindo, que eu acho que até hoje ele acha que eu estava orando naquela vigília. Mas, gente, eu sempre lembro disso, sabe? Quando eu falo sobre oração, quando eu falo sobre hipocrisia mesmo, sabe? Quando eu falo sobre nossa vida espiritual, nossa vida com Deus. Porque, às vezes, a nossa espiritualidade ela é mais vendida do que feita de uma forma natural, né? Às vezes a gente chega aqui, você não está com disposição nenhuma de ficar em pé, mas você fica porque seu namorado ficou e você não quer que ele ache que é jogo desigual. É aquela mãe que chega com o menino, eu vejo isso direto. Aí o menino senta, aí a mãe faz, você levanta. Aí o menino fica encostado na anca, né, aqui. Aí a mãe faz, se ajeita, levanta a mão, fecha o olho, né, e aí vai e tal. Só que, gente, quando a Bíblia diz orai sem cessar, orai continuamente, com certeza o que a Bíblia quer não é que você seja obrigado a orar. Nem também que você viva de uma oração muitas vezes fajuta ou muitas vezes decorada, né? Eu tenho um costume de orar sempre antes de dormir e antes de comer. Só que eu descobri que minha oração estava tão repetida, no dia que na oração de comer, eu estava orando pelo sono. Sabe? Eu estava dizendo minha reza do sono na hora do almoço. E aí eu me comprometi a partir daquele dia a fazer uma oração diferente. Na verdade, eu me comprometi a partir daquele dia, gente, a orar. A partir daquele dia eu me comprometi e desde essa minha vigília, né? Essa minha vigília, eu tenho tanta vergonha disso, apesar de ser muito engraçado e eu sempre contar essas histórias, mas eu tenho muita vergonha porque eu não aceitei assumir que eu estava com sono e tinha dormido. Eu preferi passar a ideia, a ideia da espiritualidade. Eu preferi fazer com que as pessoas achassem que eu continuava espiritual, sabe? Eu preferi fazer com que as pessoas olhassem a minha oração. Isso é tão parecido com aquele texto, né, do Evangelho, onde duas pessoas sobem para orar e um diz, Senhor, eu dou os dízimos e pá e tal. E aí o outro chega e diz, Senhor, eu não sou digno nem de olhar para ti, nem de levantar minhas mãos. Né? E naquele momento, Deus ouviu a oração daquela segunda pessoa. Né? Porque Deus ouve a oração, gente, daquela pessoa que ora continuamente, não porque você instituiu uma rotina de oração, mas porque você vive a oração como uma rotina normal do seu dia. Deu para entender a diferença?
A diferença é porque você ora, porque você busca intimidade com Deus e não dá satisfação a Deus. Você ora porque Deus é o seu amigo, você ora porque Deus é alguém que você quer estar próximo a Ele. E não porque você tem medo de estar longe dEle. Você ora não cobrando algo de Deus, mas você ora tornando conhecida todas as suas petições diante de Deus, como diz o livro de Tiago, porque você confia que Deus pode fazer todas as coisas por você. Agora, você não ora somente quando você acha que você não tem condições de sozinho quebrar o tronco. Você ora em todos os momentos e em todas as coisas e em todas as circunstâncias. Porque Deus é o Deus da sua vida em todas as circunstâncias e não só quando a sua vida está passando por um momento que você não consegue vencer. A oração, gente, não é um pretexto. A oração, ela é algo que deve existir na nossa vida constantemente pelo simples amor e por ser, gente, dos princípios mais básicos da nossa fé. Orar. Orar sem cessar. Orar constantemente. Eu lembro da história de Dr. Shedd, Dr. Russell Shedd, né? Dr. Shedd é um cara tão de Deus que a filha dele, e olha que se você quiser, quem é uma pessoa, pergunta à esposa, né? Se nós perguntar para os amigos e tal, pergunta para o filho, pergunta para a esposa, né? Ele sempre vai dizer. E a filha de Russell Shedd uma vez disse, eu só sei que meu pai peca porque ele está na Bíblia. Sabe, de uma pessoa tão abençoada. Eu lembro que Russell Shedd uma vez veio aqui para João Pessoa, ficou hospedado na casa de uma irmã, Russell Shedd já na casa de seus 70 anos, nesse momento. E aí, essa irmã, na verdade, era um casal jovem, devia ter uns 25, 26 anos. E aí, Shedd ficou num quarto. Tem aqueles corredores, né? Aí tem um quarto e tem aquele banheiro no final do corredor, né? Então, ela precisou ir ao banheiro e passou em frente ao quarto de Russell Shedd, era o quê? Umas 3 da manhã. E aí ela disse que quando passou, viu que ele estava ajoelhado na cama, orando. Do jeito que eu estava dormindo na igreja, ele estava, só que orando. E ela disse que naquele momento ela ficou tão constrangida, que ela acordou o marido e disse, vamos orar. Hã? Se fosse eu ia dizer, hã? Vamos orar. Sabe, gente, não orar porque eu estou constrangido, porque essa pessoa ora. Mas saber que um cara já nos seus 70 anos, que poderia dar todas as desculpas para não perder uma noite de sono, que poderia dar todas as desculpas para dizer que não conseguiria ficar ajoelhado, mas aquele homem estava na plena madrugada, se entregando ali a Deus, gente. E é tão difícil isso acontecer com a gente, né? O versículo 18, ele diz o seguinte, dê graças em todas as circunstâncias. Vamos abrir lá no livro de Eclesiastes novamente. Eclesiastes capítulo 11, a partir do versículo 13. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Certo? Se você olhar, a chuva estiver cheia de água, você sabe que ela vai derramar água sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer caia para o norte, onde cair, ficará. Quem fica observando o vento, preste atenção, quem fica observando o vento não plantará. E quem fica olhando para as nuvens não colherá. Gente, esse início do texto, ele mostra uma pessoa extremamente ansiosa e angustiada e duvidosa. Sabe aquela pessoa inconstante, aquela pessoa que Tiago chama de um ânimo dobre, aquela pessoa que consegue olhar as nuvens, ela sabe que se as nuvens estão cheias, a água vai cair dali. Ela sabe que se o vento soprar para um determinado lugar e as árvores cair, onde essa árvore cair vai ficar. Ou seja, existem leis da natureza que são comuns a todos. Existem coisas que podem acontecer comigo e que podem acontecer com você. Só que ela fica tão assustada com as incertezas da vida, né? Porque a nuvem está cheia, mas ela pode chover aqui ou pode chover só em outro lugar. E essa pessoa ela fica tão angustiada
ela fica tão cheia de dúvidas, tão cheia de questionamentos, que ela não consegue plantar. Ela vê que a nuvem está lá, ela vê que a nuvem está cheia, ela sabe que se a nuvem está cheia vai chover, mas ela fica observando o vento. Mas será que esse vento vai levar essa nuvem para lá? Ou será que esse vento não está soprando e vai ficar aqui? Ou será que eu posso começar a plantar? Ou é melhor eu não plantar? Ou é melhor eu esperar mais um pouquinho? Ou é melhor eu fazer isso? Quem fica observando o vento não vai plantar. E quem fica olhando para as nuvens não vai colher. Acho que Espera aí. Deixa eu ver. Espera um pouquinho. Não, vou passar mais um mês. Não, deixa eu ver o que é que eu vou fazer. Né? Que nuvem bonita. Será que vai ficar? Será que vai continuar? Será que vai chover? Será que eu posso plantar? Será que eu posso colher? Sabe? E aí a gente vive nessa... E aí? Às vezes eu me encontro com pessoas completamente perdidas. Sabe? Pessoas que ficam procurando evidências visíveis para entender o agir de Deus. Né? O mercado diz isso, as circunstâncias dizem isso, será que isso vai acontecer? Será que não vai acontecer? Será que já é a hora? Será que não é a hora? Muitas dúvidas. Versículo 5. Assim como você não conhece o caminho do vento, olha só, assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, você também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Olha só como nós vivemos, gente. Olha só como nós vivemos. Nós queremos evidências físicas das coisas, nós oramos a Deus exigindo que chova na hora que eu quero, e se não chover, eu murmuro, eu não fico alegre. Ou seja, minha alegria depende se Deus vai cumprir a minha oração. E aí, se Deus cumprir a minha oração, eu vou estar alegre e aí sim eu dou graças. Entendeu? Eu oro, Deus tem a obrigação de cumprir, se não cumprir vou ficar tristinho, se cumprir vou ficar alegre e vou dar graças. Obrigado, Deus, você fez tudo que eu queria. Só que aí o que o texto vai dizer é, primeiro, você não conhece os planos de Deus. Gente, a gente não sabe para onde sopra o vento. Apesar de muitas vezes todas as evidências lhe levarem para um lugar, o vento pode soprar completamente para outro lugar. Às vezes a gente vive uma vida de tantas ilusões e de tantas decisões erradas, porque a gente insiste em querer descobrir, adivinhar o caminho do vento. Porque a gente quer ter a mente de Deus e entender os projetos que Deus tem para a minha vida. E nem sempre, gente, você vai saber. Nem sempre você vai saber. Vamos terminar o texto? Vamos lá, versículo 6. Olha o que Salomão vai dizer agora. Você que está duvidoso, você que não consegue dar graças a Deus, só se isso tudo acontecer. Versículo 6. Meu irmão, plante de manhã sua semente. Olhe para mim. Plante de manhã sua semente. Planta amanhã de manhã sua semente. Peça sabedoria a Deus e amanhã de manhã plante suas sementes. Pare de ficar esperando evidências visíveis de Deus. Tenha fé e plante suas sementes. É da vontade de Deus. Deus falou isso ao seu coração. Plante sua semente, meu irmão. Plante suas sementes. Eu vejo pessoas que vivem sem colher nada, porque vivem temerosas com aquilo que podem fazer. Quer ser voluntário, meu irmão? Então vá lá plantar sua semente. Quer servir a Deus? Então vá ali fora agora, vá atrás de um ministério, plante suas sementes. Plante de manhã sua semente. Isso é muito profundo, gente.
Plante de manhã. Quando você acordar, a primeira coisa que você vai fazer é plantar sua semente. Plante de manhã sua semente. E mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá. Ou seja, plante a sua semente e trabalhe o dia inteiro, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Se esta ou se aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. A luz é agradável, é bom ver o sol. Por mais que um homem viva, deve desfrutar a sua vida toda. Lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois são muitos. Tudo o que está para vir não faz sentido. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Antes que se escureçam o sol e a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. O que ele está dizendo aqui, gente, é o seguinte: mesmo se não chover, mesmo se não der certo, às vezes as pessoas dizem que tem um versículo, né? Não, meu irmão, eu estou segurado naquele versículo, onde Deus diz, faça a sua parte e eu te ajudarei. Vocês já viram isso? Isso não é um versículo. Isso não é um versículo. Assim como, se não vier pela dor, se não vier pelo amor, vem pela dor. Isso não é um versículo. Tá? Mas o que o texto aqui vai dizer é, meu irmão, faça a sua parte. Faça a sua parte. Trabalhe, lute, né? Busque. Se der certo, graças a Deus. Se não der certo, graças a Deus. Graças a Deus. Porque, gente, Deus tem um propósito em todas as coisas. Deus sabe para onde venta. Deus sabe de onde vem o vento. Deus sabe para onde vai o vento. Essa semana foi uma semana muito interessante lá na minha família. Minha irmã está grávida, eu vou ser titio, né? Eu vou ser titio, né? O que me fez sentir extremamente velho. Ninguém, já vai ter um pirraia me chamando. Tio Tiago. E aí minha mãe é corretora de imóveis. E aí vocês sabem como é essa vida de corretor de imóveis, né? Não é vida. Os corretores de imóveis que estão aqui sabem disso. É aquela vida de profissional liberal, é uma vida de muita correria. Então, ela veio para João Pessoa com essa vontade de... Sempre trabalhou com comércio, minha mãe. Aí veio para aqui, aí quis ser corretora. Olha só. Aí fez o curso de corretora, né? De corretor de imóveis. Aí esse curso durou 1 ano, salvo engano, 10 meses, uma coisa assim. Ela já com seus 50 anos fez esse curso, né? Porque sempre foi muito boa de vender e sempre gostou dessa ideia de vender imóveis. E aí, gente, olha só, passou 2 anos nessa correria de vender imóveis. E não vende. E cliente chato. E cliente que diz que vai comprar, amanhã diz que não compra. E vai para não sei onde, e anda tarde, e começa o dia nos bancários, de meio-dia está em Intermares, né? 3 horas da tarde está em Valentina. E aí fica nessa vida corrida e tudo mais. E minha mãe sempre passou muito tempo dizendo, Tiago, eu não sei o que é que eu vou fazer. Tiago, eu não aguento mais isso. Tiago, está muito difícil. Tiago, eu não sei por que Deus me colocou nisso. Eu não sei por que Deus me colocou com 50 e tantos anos para entrar em uma coisa que me faz tão infeliz. E ficou nisso tudo, né? E aí nessa semana eu cheguei em casa, aí minha mãe fez, meu filho, vou embora para Guarabira. Eu falei, como é? Tu vai para onde? Minha irmã mora em Guarabira e minha irmã está grávida. Aí minha mãe fez, pai, sabe um negócio?
Eu não sei porque Deus me colocou nessa situação, nesses anos todos. Eu não sei porque Deus me fez passar por tudo isso e tudo isso está acontecendo. E aí vem essa gravidez da minha irmã e ela fez, sabe um negócio? Tudo isso aconteceu para que eu visse, primeiro, que não é aqui meu lugar. E é até engraçado, né? Eu sou de Patos, o que é que eu vou fazer em João Pessoa? Eu ainda digo isso nesses dias. O que é que eu vou fazer? Eu vou para Patos de novo. Tudo isso, sabe? O cansaço, as lutas, o tronco que não quebrava, as coisas que não davam certo. Tudo isso aconteceu para eu ver que não é aqui meu lugar. Pois agora, eu vou embora para Guarabira. Olha só se eu aguento. Vou botar uma sorveteria. Eu fiz, Mãe, a senhora vendeu o livro a vida toda. Porque meu pai tinha uma banca de revista e de livros, uma livraria, e minha mãe uma livraria de livros usados, um sebo. Veio ser corretora, agora quer vender sorvete. Eu falei, mãe, faça-me entender. Ela fez, não sei, Tiago, é porque eu vi pouca sorveteria em Guarabira, é quente, eu acho que vai vender sorvete. Aí eu falei, mãe, isso não vai dar certo. Ela fez, meu filho, se der errado, eu estou do lado da minha filha. Eu estou acompanhando a gravidez do meu neto. Eu vou cuidar do meu neto. Né? Há alguns anos, minha irmã foi morar em Guarabira, em Araçagi. Eu não entendi nada. Depois eu vim morar em João Pessoa, não entendi nada. Depois eu vim trabalhar com isso que não deu certo, eu não entendi nada. Agora eu entendi tudo. E agora eu vou me embora. E aí foi. Sabe, eu acompanho muito eu tenho um relacionamento muito bom com minha mãe. E é interessante que em meio a todas essas dificuldades que minha família tem passado há tantos anos, em todo esse tempo, minha mãe sempre diz, graças a Deus, né, meu filho? Sabe, talvez isso seja muito uma gíria já, né, do pessoal do sertão, né? Graças a Deus, se Deus quiser, né? Mas esse graças a Deus sempre esteve presente, gente. Eu não sei se você ainda está na fase de não entender nada. Eu não sei se você está na fase de olhar para as nuvens e não saber se vai, se não vai, se continua, se não continua, se persevera, se não persevera. Eu não sei se você está numa fase de não entender bem com quais armas você deve lutar. Eu só sei de uma coisa, meu irmão. Alegre-se sempre no Senhor em tudo isso. E ore a Deus, sempre em ação de graças, por tudo isso que tem feito. Porque alegrar-se no Senhor, orar constantemente e dar graça em todas as coisas podem parecer coisas tão simples. Mas aquele que ora em gratidão e em alegria no Senhor, esse consegue viver à base do Evangelho. Que Deus nos abençoe, amém?